Vamos hoje trabalhar um pouquinho sobre área de polígonos. Antes, vamos trabalhar um conceito que confunde muito a cabecinha de vocês. Perímetro. O perímetro é a linha que forma o contorno de uma figura, traçada num plano ou numa superfície, ou ainda é a soma dos lados da figura. É a linha que delimita uma área ou região. Ou seja, perímetro é o contorno da minha figura, tá? Isso é o perímetro, é o contorno da minha figura. Agora, a área é a região interna delimitada por esse perímetro. Extensão mais ou menos limitada de espaço, território ou superfície. Então, a área é a região interna, perímetro é o contorno, não confunda mais. A primeira noção de área que nós temos é lá no 6º ano, quando a professora pede para que vocês contem os quadradinhos delimitados, então, pelo contorno. E também ela fala que se você multiplicar a quantidade de colunas pela quantidade de linhas, você tem o total, né? É o que a gente faz, lado vezes lado. Então, aí você tem o total de quadradinhos. Isso é o que a gente fala que é a disposição quadrangular, tá? Ou a disposição retangular. Então, isso daí é só multiplicar os lados, ok? Nesse caso aqui, 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Nesse caso aqui, 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 6. 18 centímetros quadrados, 18 quadradinhos. 1, 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 8, 16 centímetros quadrados. Aqui, 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. E 4 por 4 também 16 centímetros quadrados. É claro que esse C e esse E, eles possuem a mesma área, mas não possuem o mesmo perímetro, nem o mesmo formato, mas possuem a mesma área. Primeira figura que veremos a área, o retângulo. O retângulo, nós acabamos de ver a área de vários retângulos. Ele é um quadrilátero com todos os ângulos retos e 2 pares de lados paralelos. Então, como nós sabemos lá, quando ele está quadriculado, basta multiplicar um lado pelo outro. Quando ele não está quadriculado, isso não muda, continua sendo base vezes altura. Portanto, a área dele, a área do retângulo, é base vezes altura. O quadrado. O quadrado não muda muito, porque na verdade ele é um retângulo, só que com todos os lados iguais, todos os lados congruentes, assim como o retângulo, todos os ângulos retos. Então, o quadrado, ele é um retângulo com os lados iguais, portanto, eu também vou fazer lado vezes lado. Só que no caso aqui, como os lados são iguais e quando eu multiplico duas coisas iguais, vira ao quadrado. Portanto, a área do quadrado é A vezes A ou a área do quadrado é A ao quadrado, o lado ao quadrado. Muito bem. Terceiro, triângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos, mas ele pode ser equilátero, que tem os 3 lados iguais, isósceles, que tem 2 lados iguais, escaleno, que tem todos os lados diferentes, acutângulo, que tem todos os ângulos agudos, menores que 90 graus, retângulo, que tem um ângulo reto, ou ainda obtusângulo, que tem um ângulo obtuso. Então, para a gente calcular, né, a fórmula da área do triângulo, nós vamos primeiramente lembrar a área do retângulo. Então, a área do retângulo a gente já sabe que é base vezes altura. Porém, eu posso, a partir do retângulo, originar 2 triângulos. Então, a nossa fórmula do triângulo surge. Por quê? Se tenho 2 triângulos aqui, basta pegar a área do retângulo e dividir por 2. Portanto, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2.
Esse é o triângulo retângulo, então a base dele é aqui e a altura dele é aqui. A altura sempre faz 90 graus com a base. Então, base vezes altura dividido por 2. Triângulo acutângulo, tá? O acutângulo aqui tem os ângulos agudos. A base dele é aqui, a altura é a distância desse vértice até a base, formando 90 graus. A área continua sendo base vezes altura dividido por 2. Triângulo obtusângulo. A área continua sendo a mesma, a única diferença é que essa é a base e a altura vai ser a distância desse vértice até o prolongamento da base. O triângulo equilátero, ele tem uma fórmula especial, tá bom? Claro que se eu tiver a altura, eu faço base vezes altura dividido por 2, eu vou chegar na mesma coisa. Mas essa fórmula não exige que você tenha a altura. Então, basta você ter o lado. Então, a área é lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Como você chega nessa fórmula? Utilizando base vezes altura dividido por 2 e também o teorema de Pitágoras. Mas isso, então, nós vamos deixar para outro vídeo. Losango. O losango é o formato de pipa que vocês conhecem. Ele também é um quadrilátero com todos os lados congruentes, mas não significa que os ângulos sejam congruentes. Então, para isso, eu fiz uma pequena animação. Então, nós temos aqui o losango, tá? O losango, nós temos, então, aqui, na verdade, a diagonal maior, que eu vou colocar como Dzão, e a diagonal menor, que eu vou colocar como Dzinho. Então, aqui, olha o que acontece. Da onde vem essa fórmula aqui? Então, olha lá. Nós temos aqui, eu vou tirar essa parte vermelha e encaixar na amarela, dessa maneira. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Então, o que a gente tem aqui? Um retângulo em que esse lado aqui é o mesmo desse, que é metade da minha diagonal maior, D dividido por 2, e esse aqui é minha diagonal menor, D. Ou seja, na verdade, a fórmula eu posso simplificar dessa maneira. Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Então, essa é a área do losango, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Professor, eu preciso saber toda essa animação? Não, é só para eu ensiná-los a deduzir essa fórmula de maneira mais fácil e de maneira menos abstrata. Então, repetindo, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Paralelogramo. O paralelogramo, gente, ele é um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos. Geralmente, o formato dele é um retângulo um pouco tortinho. Então, tá aqui, esse é o nosso paralelogramo. E vou fazer novamente uma animação para vocês, ok? Então, eu vou tirar uma parte e encaixar em outro lugar. Tirei esse triângulo e encaixei ele aqui, formando um retângulo. Portanto, a área do paralelogramo é a mesma que a área do retângulo, base vezes altura, ok? Trapézio. O trapézio, ele possui um par de lados paralelos, ou seja, as bases deles são paralelas. Então, tá aqui esse trapézio, tá? Base menor, base maior, altura. Vou fazer também uma mágica. Acrescentei outro trapézio, transformando, então, 2 trapézios em um paralelogramo. Então, aqui o lado dele é base maior mais base menor. Esse lado também é base maior mais base menor e a altura, que é a distância entre as bases. Considerando esse paralelogramo, basta fazer base vezes altura, ou seja, Bzão mais Bzinho vezes H. Só que, lembrando que, então tá aqui, Bzão mais Bzinho vezes H. Só que eu quero de um trapézio, não de 2. Portanto, eu vou dividir por 2.
Então, a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E nós temos o trapézio isósceles, que é esse que nós estamos trabalhando, porque ele é isósceles, porque esse lado é igual a esse e as bases continuam sendo paralelas. Trapézio retângulo, que esses dois ângulos são retos, 90 graus. Então, esse daqui é a altura. Circunferência. A circunferência não é um polígono, tá? Na verdade, corpo redondo, não. Corpo redondo é 3D. Polígono só tem partes retas, tá? Então, a circunferência, ela não se encaixa nos polígonos, tá bom? Só lembrando, a circunferência, o que ela é? Ela é o contorno do círculo, é apenas a linha. É como se fosse o barbante, tá? Então, quando eu falo para calcular o comprimento da circunferência, é a mesma coisa que calcular o perímetro do círculo, tá? Então, só lembrando alguns elementos. Nós temos aqui o diâmetro, formado por 2 raios. Aqui é o raio. E tem a piadinha, né? O que é pior que um raio cair na sua cabeça? Resposta, um diâmetro, porque são 2 raios. Aqui nós temos um ângulo, que delimita, então, um arco na circunferência. E aqui nós temos a corda, tá bom? Então, o perímetro da circunferência, ou seja, essa parte em preto aqui, a linha, é dada por 2πr. O π, mais ou menos 3,14 e r, o raio. E o círculo, gente, é a área, é a região interna, delimitada, então, pela circunferência. Então, para a gente calcular a área, né, essa parte em branca dentro, tá? É π vezes r ao quadrado, sendo π aproximadamente 3,14 e r o raio, tá bom? E minha frase, tempo com estudo nunca é tempo perdido. Então, por favor, estudem, aprendam as coisas, porque vocês não vão estar perdendo tempo, vocês vão estar ganhando tempo, ganhando vida, ganhando conhecimento. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula sobre fórmulas diárias. Então aí está meu e-mail, caso você tiver alguma dúvida, por favor, pode me mandar um e-mail, que assim que puder eu respondo, ou aqui nos comentários. Então, professora Gisele Perina, profgiseleperina@gmail.com. Muito obrigada e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bye, bye!